a paz de Cristo esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para tratar da palavra de Deus. O que Deus tem colocado em meu coração durante a semana, quero compartilhar com você nesse vídeo. Meu desejo é que você seja grandemente abençoado, que você seja grandemente edificado, que você seja transformado pela palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, um assunto de vida, Quero ler com você no livro de Eclesiastes, do sábio Salomão, em seu último livro, Eclesiastes, no capítulo 12. Gostaria que você lesse comigo esses versículos. Enquanto você procura na sua Bíblia, quero dizer que Salomão escreveu Cantares de Salomão, né, ou o livro Cântico dos Cânticos, na sua juventude. Escreveu Provérbios na sua maturidade e escreveu Eclesiastes no fim da sua vida, já na sua velhice. Então vamos ler Eclesiastes capítulo 12, os dois últimos versículos do livro, versículo 13 e 14. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Viver com intensidade. É sobre isso que eu quero falar. Você já viu no título, né? Como viver intensamente. Então, todos nós queremos ser relevantes no mundo. Todos nós não queremos passar pela existência. Nós queremos deixar uma marca quando nós daqui sairmos. Nós queremos que a nossa vida tenha relevância. Nós queremos que a nossa vida tenha propósito. Nós queremos que a nossa vida seja completa, no sentido de ter um significado, de ter um propósito, de ter um objetivo. E algumas vezes parece que nós não vemos isso em nossa existência. Quando nós não vemos isso acontecer, nós parece que estamos vivendo em vão. Estamos vivendo uma vida sem significado, uma vida sem relevância. E isso nos afeta. E isso afeta o nosso coração, a nossa alma, porque nós queremos viver com relevância. Eu quero dizer a você que se teve alguém neste mundo que viveu com relevância, que viveu com significado, que viveu com propósito, esse alguém foi Salomão. Note um adendo que eu vou falar. Pelo menos segundo os nossos preceitos, daquilo que nós achamos que é viver com relevância, viver com propósito e viver com significado. Salomão era filho de Davi com Batseba. Talvez a mulher que Davi mais amou. E Deus amou também, porque quando Salomão nasceu, Deus disse para colocar o nome dele de Gedidias, que quer dizer amado do Senhor. E sinceramente até hoje eu não entendo por que ele não ficou comumente chamado assim, de Gedidias, e sim por Salomão. Fato é que esse menino cresceu no meio dos seus irmãos. E depois de um tempo, quando Davi, já na sua extrema velhice, estava às portas da morte, Davi o encaminhou para ser rei em Israel. Ele foi o terceiro rei de Israel. Governou sobre as 12 tribos de Israel. Viveu por aproximadamente 80 anos. E depois morreu. Mas a vida de Salomão foi uma vida com propósito.
No mundo em que nós vivemos, nós costumamos valorizar algumas coisas. E eu separei 7 aspectos da vida que nós corremos atrás. E aí você vai ver se concorda comigo. A ascendência, a beleza, a inteligência ou sabedoria, né? A fama, a virilidade, o dinheiro e o poder. Nós vivemos correndo atrás dessas coisas, ou de pelo menos algumas delas. Nós estamos sempre correndo atrás disso. Nós estamos sempre buscando isso. Nós queremos ter pelo menos uma que for dessas coisas aqui que eu citei, porque a vida, no sentido mais pleno, humanamente falando, ela se resume em um desses 7 aspectos. Esses 7 aspectos são buscados, são queridos, são valorizados. E algumas pessoas têm alguns, outras pessoas têm outros. Mas eu quero dizer a você que se teve alguém que viveu nesses 7 aspectos que nós buscamos aqui na terra, foi Salomão. Salomão teve tudo para viver, e a Bíblia nos mostra, e eu vou tentar fazer você entender que Salomão viveu todos esses aspectos que nós buscamos tanto. Portanto, Salomão viveu intensamente, viveu de forma intensa. Vamos começar com a ascendência. Salomão nasceu um príncipe. Salomão tinha sangue real, ou como nós costumamos dizer, tinha sangue azul. Salomão nasceu e ele não teve nenhuma dificuldade, porque ele já nasceu num berço de ouro. Ele já nasceu príncipe, já nasceu destinado a governar, destinado à grandeza. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo aspecto, a beleza. A Bíblia não vai dar detalhes sobre a beleza de Salomão, mas eu quero pegar aqui, o pai dele era Davi. E a Bíblia diz que Davi era moço, ruivo, de gentil aspecto e de boa aparência. É assim que a Bíblia descreve o seu pai. Já sua mãe Batseba também não devia ser de se jogar fora, já que ela chamou a atenção de Davi de longe. Portanto, do fruto dessa união nasceu Salomão, e por isso ele deve ter nascido uma criança bonita, uma criança bela, por que não? O terceiro aspecto é a inteligência ou a sabedoria. A Bíblia diz que um dia Deus chegou para Salomão e falou: pode me pedir tudo o que você quiser. Talvez seja o sonho de qualquer um, né? Deus chegar para você como um gênio da lâmpada e falar: pede o que quiser, o que você quiser eu te dou. Salomão teve essa oportunidade de ouro. E ele não desperdiçou a oportunidade, ele pediu o quê? Sabedoria. Isso já me mostra que Salomão era sábio, porque só um sábio pediria sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria. E Salomão se tornou o homem mais sábio do seu tempo, e por que não dizer o homem mais sábio que já existiu. Fama. A Bíblia diz que a fama de Salomão percorreu por todos os lados, norte, sul, leste, oeste. Chegou até o reino de Sabá. E a rainha de Sabá foi visitar Salomão no seu reino. E é interessante que a Bíblia diz que quando a rainha de Sabá chegou e conheceu Salomão e o provou em muitos enigmas, e Salomão respondeu a todos eles. E a Bíblia diz que a rainha de Sabá ficou encantada, como se o espírito saísse dela ao ver o assentar e o levantar dos seus servos. Eu me pergunto, o que é que pode ter de tão especial em se assentar e em se levantar? Mas a Bíblia diz que a rainha de Sabá ficou encantada com o assentar e o levantar dos seus servos e com a caminhada de Salomão para o templo de Deus. Tudo encantava a rainha de Sabá. Ora, ela tinha ouvido falar de Salomão. É impressionante que quando nós vemos algo que nos desperta o interesse,
que nos empolga e nós vamos contar para outra pessoa, nós, seres humanos, temos o costume de aumentar um pouco, de enfeitar o pavão quando vamos contar para outra pessoa. Isso acontece com todos nós. E eu acredito que isso acontecia também naquela época, e foram contar para ela sobre Salomão, e deviam enfeitar o pavão quando falavam dele. Olha, eu conheço um homem que é assim, assim. Só que a Bíblia diz que quando ela chegou e conheceu Salomão, sabe o que ela disse? Não me contaram nem a metade. Tal era a sabedoria de Salomão. Bendito seja o nome do Senhor. Dinheiro é outra coisa que nós costumamos correr atrás. A Bíblia diz que a prata, na época de Salomão, era como pedra. Ou seja, coisa que você acha na rua, coisa que ninguém dá valor. Sabe quanto custa o grama do prata hoje? Em torno de R$5. 1 quilo de prata custa R$5.000. E na época de Salomão, era como pedra. Pense na riqueza desse homem. Alguns estudiosos fizeram um levantamento sobre os homens mais ricos da história e chegaram à conclusão que a fortuna de Salomão girava em torno de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, o que dá em torno de 12 trilhões de reais. Eu vou te contar uma coisa, se você não sabe. O homem mais rico do mundo hoje, em 2021, é Elon Musk, dono da Tesla. A fortuna dele, estimada em reais, é de 1 trilhão de reais. Isso quer dizer que Salomão seria 12 vezes mais rico que o homem mais rico do mundo hoje. Será que ele tinha dinheiro? Será que ele era rico? Será que ele tinha problema para pagar boleto? Com certeza não, né? A outra característica, o outro aspecto é a virilidade. A Bíblia diz que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Se ele fosse fazer uma agenda para passar uma noite com cada mulher, ele passaria mais de 2 anos e meio sem repetir mulher. Cântico dos Cânticos, ele escreveu para a Sunamita. Tudo indica que era a filha de Faraó, e tudo indica que era a mulher que ele mais amava, que ele mais amou, e escreveu o Cântico dos Cânticos também para ela. Salomão era um homem viril. Salomão era um homem com um H maiúsculo. E por último, o poder. Ele está acima de tudo. Quem tem poder tem tudo, né? A Bíblia diz que toda a terra buscava a Salomão. A Bíblia diz que os reis da terra levavam tributos até Salomão. Sabe quais eram os tributos? Toneladas de ouro. É isso mesmo, toneladas levavam para ele. Salomão, então, foi cercado de todos esses 7 aspectos, dessas 7 características que nós costumamos buscar, que nós corremos atrás hoje. Quem viveu mais intensamente que Salomão, segundo os preceitos humanos, eu pergunto? Ninguém. Ninguém viveu mais intensamente que ele. Pois é. Mas é por isso que eu gosto do livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro realista. Alguns estudiosos chamam Eclesiastes do livro mais mal-humorado da Bíblia. É um livro onde Salomão ele não enfeita, ele não encanta, ele não faz nada. Ele fala a crueza da realidade da vida. Salomão viveu tudo isso, todos esses 7 aspectos.
da vida que nós buscamos hoje. E sabe o que ele tem a dizer a respeito de tudo isso que ele viveu? Sabe como ele chama esse tipo de vida? Vaidade, coisa vã, vazio, ilusão, bolha de sabão. É assim que Salomão encara tudo isso que nós valorizamos e que nós corremos atrás com tanto afinco, com unhas e dentes, nos dias de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. A gente corre atrás, a gente busca, a gente quer ser relevante. Nós não nascemos com ascendência real. Nós muitas vezes não nascemos bonito, mas colocamos maquiagem para parecer bonito. Nós corremos atrás de fama, corremos atrás de dinheiro, corremos atrás de poder, queremos ser viris. E Salomão, o que ele tem a dizer por tudo isso, com tudo isso? Isso é tudo vaidade, isso é tudo ilusão, isso não leva a nada. Isso é tudo aparência. Salomão viveu intensamente e ele diz que tudo isso é aparência. Bendito seja o nome do Senhor. E o que sobra então? Se tudo isso que eu busquei, se tudo isso que eu corro atrás é tudo ilusão, o que é que sobra? O que é que tem valor então na vida? Depois de todo esse contexto que eu disse para vocês, que era importante eu dizer, aí eu entro na palavra que eu li. O que sobra de tudo isso foi as últimas palavras que Salomão escreveu em vida. Depois de escrever Cântico dos Cânticos, depois de escrever Provérbios, depois de escrever alguns salmos, livros que não estão na Bíblia, poemas. Depois de tudo isso, as últimas palavras que ele tem a dizer é: de tudo que se tem ouvido, o fim é. E aí Salomão ele dá 3 recomendações para nós. A primeira recomendação: temor. Temos que ter temor a Deus. O temor a Deus, segundo a Bíblia, é o princípio da sabedoria. E aí você me pergunta, mas Salomão foi sábio, ele tinha que ter temor então? Logo ele tinha que ter temor. É verdade, ele tinha que ter temor. Mas a sabedoria de Salomão foi tanta que muito provavelmente a sabedoria dele se transformou em arrogância. E a arrogância dele cegou o seu temor a Deus. Vocês sabem que no final da vida, Salomão, ou no meio da vida, Salomão se desviou dos caminhos de Deus. As mulheres que ele tinha levaram-no a se desviar dos caminhos de Deus e a oferecer sacrifícios para outros deuses. Temor. Temos que saber quem Deus é e temos que saber quem nós somos. Temos que saber onde Deus está e onde nós estamos. Ele está acima no céu e nós estamos abaixo na terra. Ele é Senhor e nós somos criaturas. Nós somos filhos. Nós somos ovelhas de seu pasto. Mas nós nunca podemos perder o temor. Temor não é ter medo de Deus, temor é ter respeito por Deus, é ter reverência a Deus e ao seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é ter temor a Deus. Isso é temer a Deus. Segunda recomendação, obediência. Salomão fala: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é o nosso dever. Eu quero dizer a você que no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Ele, Ele se relaciona com o homem, Ele dá o primeiro passo, Ele se achega até o homem e Ele possibilita esse relacionamento. Mas tem um detalhe muito importante: tudo isso segundo os preceitos dEle,
segundo o jeito dele. Você não pode dizer, eu quero obedecer a Deus da minha maneira, a minha maneira, do meu jeito. Não é assim que funciona. Nós temos que obedecer a Deus segundo o jeito dele. E o jeito dele está aqui, na palavra de Deus. É através da Bíblia que nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. E nós temos que ler esse livro, comer esse livro, viver esse livro, para obedecer os seus mandamentos e assim termos vida, vida verdadeira, bendito seja o nome do Senhor. E a terceira recomendação que Salomão faz é a seguinte: pensa e haja com os olhos na eternidade. Não pense com os olhos humanos, mas pense na eternidade. Tudo aquilo que você faz aqui, nessa dimensão, nessa esfera, repercutirá na eternidade. Tudo aquilo que você faz aqui vai redundar lá. Tudo aquilo que você faz aqui. Então pense que aquilo que você faz aqui vai repercutir lá. Haja como se fosse viver eternamente. Não pense somente nessa dimensão, nessa esfera, mas pense na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Porque todos nós temos um espírito imortal que sobreviverá à nossa morte física. Quando o nosso corpo descer à sepultura, o nosso espírito perdurará, continuará por toda a eternidade. E Deus vai pedir conta daquilo que você fez em vida. A oportunidade que Ele te dá em vida. E tudo aquilo que nós temos que fazer e as escolhas que nós temos que tomar em vida. Porque na eternidade, para onde nós vamos, bendito seja o nome do Senhor, não haverá mais escolhas. Se você escolheu bem aqui, você estará com o Senhor lá. Se você escolheu mal aqui, você já sabe qual é a resposta. Para concluir esta minha pregação, para concluir esta mensagem que Deus falou tão fortemente ao meu coração essa semana, eu quero te dizer o seguinte. Talvez você pergunte, mas como é que eu vivo intensamente então? Se aquilo que eu tinha como uma vida intensa, para o sábio Salomão é ilusão. Como é que eu posso viver intensamente então? Eu quero dizer que existiu um homem que veio ao mundo há 2000 anos atrás. Esse homem deixou o seu trono de glória, deixou a sua majestade, deixou a companhia de anjos, arcanjos e querubins. Ou arcanjo, né? Porque a Bíblia só fala de um arcanjo. E ele se encarnou. E ele virou carne para viver a nossa vida, sentir as nossas dores, passar pelos nossos problemas, sentir as nossas fraquezas e ver como é viver a vida humana. Você sabe de quem eu estou falando? Esse homem foi Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que este homem, Jesus, ele não tinha muitos ou a maioria desses aspectos, dessas características que nós mencionamos aqui. Olha só, ele tinha uma ascendência real, mas essa ascendência real não foi, como eu posso dizer, ela não foi notada, ela não foi confirmada pelos homens. Ele era descendente do rei Davi, mas nasceu aonde? Numa manjedoura. Não foi recebido por reis e príncipes na elite governamental israelita. Não, muito pelo contrário. As testemunhas oculares do seu nascimento foram pastores interioranos que estavam pastoreando o seu rebanho. Eles foram as testemunhas. Os anjos cantarem seu nascimento é verdade, mas do ponto de vista humano, foi um nascimento humilde. Jesus não nasceu num berço real, mesmo sendo rei, nasceu numa manjedoura. Segundo lugar, a beleza. Isaías diz
que Jesus não viu beleza no Messias. Não havia nele beleza alguma. O profeta Isaías diz. Talvez você vai dizer, mas Geisel, Isaías estava vendo Jesus na cruz, e eu concordo. Eu também acho que a visão de Isaías foi do Cristo crucificado. Mas isso não quer dizer que eu ache que Jesus era loiro de olhos azuis. Eu não acho isso. Eu acho que a aparência de Jesus era uma aparência natural e comum dos homens da Palestina no ano zero. Depois da fama, eu quero dizer a você que Jesus ficou 31 anos no ocaso, 31 anos no anonimato. Até o seu primeiro ano de ministério é definido pelos teólogos como o ano do anonimato. 31 anos. Jesus teve um ano de fama. Um ano. E depois, o último ano dele foi um ano de oposição. Foi um ano que todo mundo ficou contra ele. Jesus teve apenas um ano de fama. E a fama de Jesus ela foi regional e não mundial. A pessoa mais importante do mundo na época, que era César, durante a vida de Jesus, eu tenho certeza que ele nem sabia quem era Jesus, nunca ouviu falar de Jesus. A fama de Jesus na época era uma fama que corria apenas nos arredores, na região. Dinheiro, eu não preciso dizer para você que Jesus era pobre, não é? O próprio Jesus disse que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, não tinha onde reclinar a cabeça. Alguns teólogos aí, alguns pregadores da prosperidade dizem que Jesus era rico, de que Jesus tinha até tesoureiro. Jesus, ele recolhia dinheiro de oferta sim, mas era para distribuir para os pobres e não para si mesmo. Pura falácia. Dizem que Jesus tinha casa na praia. Esses caras não sabem nem o que falam. Não sabem nem o que falam. Virilidade. Jesus morreu com 33 anos, solteiro, sem ter tido relacionamento com mulher. Eu não tenho dúvida de que Jesus era homem, mas morreu dessa maneira. E por último, poder, que é o que todo mundo mais quer. Paulo, na carta aos Filipenses, diz que Jesus, para nós termos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, está lá no capítulo 12, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, e sendo semelhante a homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus abdicou do seu poder. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele não podia usar os seus atributos da divindade para si próprio e só para os outros. Jesus, a ponto de dizer, olha, sobre o dia e a hora que Deus há de voltar ao mundo, nem os anjos, nem o Filho sabe, mas somente o Pai. Ele disse isso em carne, esvaziado de poder. Mas Jesus veio, como eu disse, para sentir as nossas dores, sofrer as nossas mazelas e morrer em nosso lugar. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, bendito seja o nome do Senhor, quando ele declarou tetelestai, ou seja, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e Jesus foi recebido em glória. Como diz lá no Salmo 24, não mais humilhado, não mais esvaziado, mas cheio de glória, a ponto de dizer, é-me dado todo o poder no céu e na terra, bendito seja o nome do Senhor. Jesus viveu esse tipo de vida para nos deixar um exemplo, para nos deixar um modelo de como temos que viver intensamente. Jesus é o modelo e não Salomão. Salomão, segundo ele mesmo, não é modelo para uma vida
de intensidade, para viver com intensidade. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso parâmetro. Jesus é o nosso alvo, o nosso objetivo. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós vivermos como Ele. Uma vida de significado, uma vida de relevância, uma vida cheia de características de homem de Deus, fazendo bem, levando bem as pessoas ao próximo, pensando mais nos outros do que em si mesmo. Salomão pensou mais em si mesmo do que nos outros. Jesus pensou mais nos outros do que em si mesmo. E é por isso que Jesus é modelo de vida. Que nós possamos aprender a viver como Jesus viveu. Que nós possamos viver mais para os outros e menos para nós mesmos. Porque este é o modelo que Cristo, que Deus quer que vivamos. Este é o modelo que Deus quer que nós possamos passar pela vida. Para deixar uma marca, para deixar uma vida de significado. É viver como Jesus viveu. Pense nisso, reflita sobre isso e que você tenha um ótimo final de semana. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.